Bom, galera, continuando aí, vamos física 2 aí, a correção das discursivas. Então, da aula 18 aí, eu fiz a correção, vou fazer a correção desse da FUVEST aí, tá? Que é o 1. Ele fala assim: a curva característica de uma lâmpada do tipo LED, diodo emissor de luz, é mostrada no gráfico a seguir. Então, tem um gráfico aí, inicia no 1 e alguma coisa volts, e aí ele sobe, né, e quando ele chega no seu máximo ele começa a decair, né? Que vai na corrente aí. Então a corrente é 0, é 1. Quando a corrente é 0,7, ele é o máximo, e aí ele começa a cair até ali chegar no 0,9 aproximadamente. Essa lâmpada é um resistor de resistência R e estão ligados em série a uma bateria de 4,5 volts, como representado na figura adiante. Então tem a bateria aí, né, de 4, aí tem a resistência, uma resistência R, um resistorzinho, e o LED. Galera, todo LED, né, todo LED, ele sempre precisa ser ligado num resistor, tá? Ele sempre precisa ser ligado num resistor, senão ele acaba queimando, tá? Então, nessas condições, a tensão da lâmpada é 2,5 volts. Qual é o valor da corrente I no resistor? Então, precisa saber o valor da corrente I no primeiro resistor. Tá? O resistor R que ele tem aí. Então, olhando no gráfico aí, né, quando ele chega em 2,5, tá? Quando ele chega em 2,5, o gráfico está mais ou menos assim. Ó. Então, 2,5 está aqui, ó. Quando você chega no 2,5, tá? Você vem aqui, ó, e olha lá, tá? Você vai ver que vai dar 0,04. Tá? Então, nessa A aí, era só analisar o gráfico, tá? Eu sei que é 2,5 que eu quero, aí eu olho o gráfico, que tá, tipo, tem o 2 aqui e o 3 aqui em cima. O 2,5 tá no meio, né? E ele bate exatamente, né, no 0,4. Então, a corrente aí, 0,04 ampere. Isso aí a gente não precisaria fazer conta. O B. Determine o valor da resistência R. Agora sim. Agora eu preciso saber o valor da resistência. Então, o valor da energia, que é a força eletromotriz que ele tem, menos a energia consumida, menos o valor da tensão R, que vai ser nele. Então, 4,5 é igual menos 2,5, né? Que é a energia que ele tem lá, que ele fala. Então, lá vai ter uma tensão, uma DDP de 2 volts. Então, como ele tem uma DDP de 2 volts, lá pela RUI, resistência, tensão e corrente, tensão 2 e a resistência 0,04. Resistência fica 200 dividido por 4, 50 ohms. Então ele vai ter uma resistência interna aí de 50 ohms. E na C, a bateria de 4,5 volts é substituída por outra de 3,
que fornece 60 mW de potência ao circuito. Sem que sejam trocadas as lâmpadas e o resistor, nessas condições, qual é a potência dissipada pelo resistor? Então, agora a energia eletromotriz, a força eletromotriz, agora passa a ser 3 volts. Ele vai diminuir aí, né, em 1,5 volt. A potência total é de 60 miliwatts. 60 miliwatts. Potência é força eletromotriz vezes a corrente. Se ele tem uma potência de 60, a força eletromotriz é 3. Qual é o valor da corrente? Corrente 60 dividido por 3. 20 miliampere. Tá? 20 miliampere. Professor, de onde tirou esse mili? Esse 60 é miliwatts. Então, tá? Vou colocar esse mili de novo aqui. Tem que colocar. Colocando isso aqui. Colocando. Dividindo isso aqui em 2 vezes 10 a menos 2 ampere. Ou, se você preferir, 0,02 ampere. Agora já tem a potência. Eu posso achar, ou já tem a corrente, posso achar a potência dissipada. Potência, resistência vezes corrente ao quadrado. Aí eu tenho 50 vezes 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. 50 vezes 4 vezes 10 a menos 4. 20 vezes 10 a menos 4. 2 vezes 10 a menos 2. Ou, se você preferir, 20 miliwatts. Seria a potência dissipada. Tá? Aí, como ele fala? Ele não fala se tem que ser em miliwatts, tá? Coloquei 20 miliwatts ali, só para ficar igual ao 60, que é o início dele. Né? Que ele fala que é 60 miliwatts. Mas você poderia deixar 2 vezes 10 a menos 2 watts de potência, que estaria certo aí. Já que ele não fala absolutamente nada. Tá? Da aula 19, eu separei esse 2 aí, ó. É da Unesp de São Paulo. Um jogo de perguntas e respostas, em que cada jogador deve responder a 4 perguntas, P1, P2, P3. Cada jogador deve responder a 4 perguntas, P1, P2, P3 e P4. Os acertos de cada participante estão indicados por um painel luminoso, construído com 4 lâmpadas coloridas. Se uma pergunta for respondida corretamente, a lâmpada associada a ela acende. Se for respondida de forma errada, a lâmpada permanece apagada. A figura a seguir representa de forma esquemática o circuito que controla o painel. Se uma pergunta é respondida corretamente, a chave numerada associada a ela é fechada e a lâmpada correspondente fica acesa. Se as 4 perguntas forem respondidas erradamente, a chave C é fechada no final e o jogador totalizará 0 pontos. Cada lâmpada tem resistência de 60. Junto com as chaves estão conectadas a um ramo de um circuito mostrado na figura, onde estão ligados um resistor ômico de 20 e um gerador ideal de 120 volts e um amperímetro A de resistência desprezível, que monitora a corrente no circuito. Todas as chaves e os fios têm a mesma resistência desprezível. Calcule as indicações do amperímetro quando um participante for eliminado com 0 acerto
e quando um participante errar apenas P2. Tá? Então, eu tenho o circuito aí, eu tenho um circuito que vai ficar assim, né? Ó. Tem um resistor de 20, tem um amperímetro aqui, esse aqui é 120 volts, aqui é 20 ohms, e a corrente está indo para lá. Fui, eu quero a corrente é igual a tensão sobre resistência, 120 dividido por 20, corrente é igual a 6 amperes. Então aí eu tenho uma corrente de 6 amperes. Esse é o cara que errou todas. Agora, o cara que erra a 2. Então ficou assim, ó. 20, 60, 60, 60. E aqui 120. Então, primeiro eu preciso calcular a resistência equivalente. Esses três aqui estão em paralelo. Como eles estão em paralelo, é só fazer 1 sobre 60, mais 1 sobre 60, mais 1 sobre 60, 3 sobre 60, 60 dividido por 3, 20. Então, eu vou ter um circuito agora de 20 e mais um de 20 aqui. Esses dois estão em série. Então, eu vou somar 20 mais 20, 40. Então, agora eu tenho um circuito que tem 40 ohms e aqui é 120. Corrente é igual a tensão sobre resistência, 120 dividido por 40, 3 amperes. Tá? Então tem que calcular todas as correntes aí, todas as resistências são em série, paralelo, tá? Para poder calcular aí. Essa aí era bem tranquilo. Da aula 20, eu fiz essa 2 aqui, tá? Da Unicamp. Uma forma alternativa de transmissão de energia elétrica a grandes distâncias das unidades geradoras até os centros urbanos consiste na utilização de linhas de transmissão de extensão aproximadamente igual a meio comprimento de onda corrente alternada transmitida. Esse comprimento é muito próximo do comprimento de uma onda eletromagnética que viaja no ar com a mesma frequência da corrente alternada. A. Qual é o comprimento de uma onda e de uma onda eletromagnética que viaja no ar com uma frequência igual a 60 Hz a uma velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá? Então, ó, eu tenho C é igual a comprimento vezes a frequência. Comprimento é igual a velocidade da luz, C, dividido pela frequência. 3 vezes 10 elevado a 8, é a velocidade da luz que ele fala, e ele fala que a frequência é 60. Vou colocar aqui 6 vezes 10 elevado a 1. 3 dividido por 6, 0,5. 8 menos 1, divisão de fração, subtrai. 7. 7. Ou 5 vezes 10 elevado a 6. Metros, né? Que é o comprimento da onda. Na B, dessa aí,
Se a tensão na linha de 500 quilowatts e a potência transmitida de 400 miliwatts, qual é a corrente na linha? Então, ó, potência é igual a tensão vezes corrente. Corrente é igual a potência sobre tensão. Potência 400 vezes 10 elevado a 6. E a tensão 500 vezes 10 elevado a 5. Corta dois zeros aqui. Dá 0,8. 6 menos 3, 3. Manda três casas aqui. 800 ampere. Da aula 21, eu separei esse primeiro aí. A era digital acabou por alterar hábitos de comunicação dentro da família. Se por um lado a internet rompe barreiras da comunicação e permite a interação com pessoas de partes distintas do país e do mundo, por outro lado, ela quebra diálogos rotineiros. Filhos que antes sentavam à mesa com os pais, hoje preferem a internet e o bate-papo entre amigos. Sabe-se que as teclas do computador, utilizadas para digitar mensagens, se comportam como capacitores de placas planas e placas imersas no ar. A área média de cada tecla do computador é de 1 cm². A distância entre uma tecla e a base do seu teclado é igual a 1 mm. A permissividade do ar é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 12. A tensão aplicada na tecla é igual a de 6 volts. No instante em que a tecla é empurrada para baixo, cerca de 0,4 milímetros da sua posição de origem, determine a carga armazenada na armadura do capacitor. Então, o que eu tenho? Era a capacitância dele. Capacitância, permissividade é a área, dividido pela distância. 9 vezes 10 elevado a menos 12. A área, eu tenho que transformar em metro, galera. 1 cm em metro quadrado dá 10 a menos 4. E a distância também está em milímetros. Eu tenho que transformar em metros. 10 a menos 3. Então, 4, menos 4, menos 3, menos 4, mais 3, 1. Então, eu posso cortar essa aqui. Então, a capacitância dele aí, menos 1 mais 12, menos 13. Sei que a quantidade dividida pela voltagem, a quantidade de carga, capacitância vezes a voltagem, 6 vezes 9 vezes 10 a menos 13, 54 vezes 10 a menos 13. Ou 5,4 vezes 10 a menos 12. E da aula 22 aí, eu separei esse 2. Fala assim, ó. Uma garrafa de Leyden é um capacitor de alta tensão, inventado por volta do ano 745. Consiste em um pote cilíndrico de material altamente isolante, com folhas metálicas fixadas na superfície interna e externa do frasco, como outra figura. Um terminal elétrico atravessado à tampa de um pote faz contato com a folha interior, e um terminal externo faz contato com a folha exterior.
Ligando seus terminais a uma bateria, pode-se acumular carga nas superfícies metálicas. A ideia é usar o pote tampado veio da teoria antiga, em que a eletricidade era um fluido que poderia ser armazenado em uma garrafa. Em um experimento eletrostático, Ana quer construir garrafas de Leyden com frascos de vidro. Ela usa dois frascos maiores, A e B, de tamanhos iguais, mas espessuras das paredes de vidro do frasco 4 milímetros e as espessuras das paredes do frasco B 2 milímetros. Os terminais dos dois frascos submetidos a uma tensão de 12 volts com o uso de baterias durante bastante tempo, considere que a área total das folhas metálicas em uma das garrafas é de 0,2 metros quadrados. Considerando a garrafa de Leyden como um capacitor de placas paralelas, calcule o campo elétrico entre as paredes condutoras nas garrafas A e B. Onde que é o campo elétrico aí? Então, campo elétrico, tensão dividido pela distância. 12 volts dividido por 4 vezes 10 a menos 3. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 10 elevado a 3. E na garrafa B, é os mesmos 12 volts, só que agora 2 milímetros. Dá 6 vezes 10 elevado a 3. Então, o campo elétrico nos dois já estão calculados. Agora na B. Sabe-se que o campo elétrico entre as placas do capacitor é calculado aproximadamente por E é igual Φ sobre E, em que Φ é a densidade superficial da carga acumulada no capacitor, tem unidade em coulomb por metro quadrado, e E, 4,5 vezes 10 a menos 11, é a permeabilidade elétrica do meio. Com base nessas informações, calcule a capacitância de cada garrafa. Então, ó, vai ter que calcular a capacitância de cada uma delas agora. Então, ó, E vezes A dividido por D. Então, é 4,5 vezes 10 a menos 11 vezes 2 vezes 10 a menos 3, que é a área, dividido pela distância, que é 4 vezes 10 a menos 3. 4,5 vezes 4, 9. 9 dividido por 4 dá 2,25. 2,25. Menos 11 menos 3 menos 14. Menos 14 menos 3 menos 10. Agora a mesma coisa com a garrafa B. 4,5 vezes 10 a menos 11 vezes 2 vezes 10 a menos 2. Só que agora a distância da garrafa B é 2. 2 vezes 10 a menos 3. Dá para cortar esse 2 aqui. 4,5 vezes 10 a menos 10 Farad. E a C, depois disso, Ana montou um circuito em série com os dois capacitores de Leyden, A e B. Calcule a capacitância do circuito equivalente. Ela montou em série. Lembrando que em série, eles são inversamente proporcionais. Então, teria que 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Ou aquele esqueminha. C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Como tem notação científica, número com vírgula aí, 2,25 e 4,5, se torna mais fácil calcular naquele esqueminha da multiplicação. Então, eu posso fazer 2,25 vezes 10 a menos 10 vezes 4,5 vezes 10 a menos 10 dividido por 2,25 vezes 10 a menos 10 mais 4,5 vezes 10 a menos 10.
dá 10,125 vezes 10 a menos 20, dividido por 6,75 vezes 10 a menos 10. Fazendo a divisão aqui, dá 1,5 vezes 10, 20 menos 10, 10. Menos 10 farad. O jeito mais fácil é isso, porque trabalhar com fração aqui ia ser muito trabalhoso. Então, multiplicando e somando os dois, que aí vai dar inversamente proporcional. Dúvida, galera? Fechou, galera. Valeu, obrigado. Até a próxima.